Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong para mais uma aula de modelagem 1, modelagem básica. Nós vamos falar sobre iluminação. No último vídeo nós falamos sobre iluminação interna e agora um pouco sobre iluminação externa. É interessante que a gente aprenda esses conceitos básicos, porque com poucos elementos nós podemos fazer boas e interessantes iluminações. Inicialmente eu tenho aqui um cenário, um disco voador, e aquela luz inicial que vem com ele. Se eu colocar aqui no modo de Eevee, fica tudo escuro, porque acho que essa luz ela não vai atingir todos os elementos que são necessários. Se eu colocar 0, eu vou ver a visão da câmera e eu não enxergo nada. Mas eu posicionei bem essa câmera. O que está acontecendo? Eu vou selecionar a câmera por aqui, pelo Outliner. Vou simplesmente dizer que o Clip End é, por exemplo, 5 km. Porque eu tenho uma área, e é interessante, às vezes você está fazendo especialmente iluminação externa, você atentar para a escala das coisas, que ele vai reagir mais ou menos de acordo com o espaço que ele vai estar lá. Então, uma forma de resolver isso simples é chamar essa point light de sun. Pronto, tem uma luz que é a luz do sol. Poderia criar do zero também. Qual é a diferença? Que a força, né, da luz do sol ela vai ser mais equivalente a 1, por exemplo, 5. E a luz do sol ela tem uma característica que, na verdade, não importa meio que a posição que eu vou colocá-la, mas o que vai importar é a direção dessa luz. Se aqui é tipo meio-dia, se ela vem mais para um lado, para o outro. Vou colocar mais ou menos assim, e eu vou inclusive podendo ver os resultados de antemão. Se eu estiver assim, vou estar vendo tudo mais ou menos lá pelo lado de cá. Talvez eu queira uma coisa mais ou menos que me dê um pouco mais de contraste. Então, se é uma área externa, é interessante que eu trabalhe com o sol, com a luz solar. Às vezes ela é um pouco amarelada, bem sutilmente. Na verdade, você pode simplesmente tirar um pouco do blue, ele vai na direção do amarelo, um pouco, de forma bem sutil. O meu background aqui, ele não está aquele convencional, ele está preto, só para a gente ver a influência dessa primeira luz. A gente pode brincar com um background preto, mas se você colocar, por exemplo, vai ser um azul próximo do celeste, você vai ver que ele vai rebater, ele vai influenciar em toda a iluminação, só que de forma muito uniforme, o que não é exatamente interessante. Você pode inclusive dar até a gradação aqui, a força que ele tem. Você pode colocar um BG como imagem também e esquecer dessa influência. Eu vou colocar aqui o meu render 50%, só para a gente ficar renderizando de forma super rápida e ver mais ou menos a influência e como é que vai ficar. Então assim, está interessante, está iluminado, mas não está nem próximo de ficar realmente legal. Então eu vou criar aqui uma outra luz do tipo sol também, isso pode ser bem usado. E como a câmera ela vem daqui, eu vou fazer isso com uma intensidade menor, meio que para preenchimento. Existem alguns autores que fazem isso, mais ou menos assim, que eu vou preencher e às vezes tira-se até a própria luz, a própria sombra, para que seja só para preencher. É semelhante aos conceitos que a gente usava na interna. Mas o ideal mesmo é você pegar esse background color. Aliás, só antes disso, a gente vê melhor a influência desse elemento. Se a gente colocar, por exemplo, preto, a gente vai ver que existe uma influência aqui dessa luz. Um pouco azuladinha. 3. Aqueles elementos. Mas fica ainda estranho.
Então, assim, uma coisa que vai nos dar um pouco mais de realismo usando o Eevee é, na verdade, a gente ir aqui no background, porque o que acontece é que está uniforme demais e essas luzes que batem e rebatem, elas normalmente não são assim tão uniformes. Existe todo um rebatimento na atmosfera, uma mistura de cores. Então, o que se faz normalmente é colocar uma environment texturing. Tá? Por que ficou rosado? Porque eu não tenho nenhum. Eu vou fazer o seguinte, vou procurar aqui no Google só para a gente ver como é fácil caso a gente esqueça do link, HDRI Heaven, que a gente pode pegar de forma gratuita para brincar dentro desses conceitos. Eu clico aqui em HDRI, aí eu tenho outdoor, indoor, inclusive dentro das internas é interessante às vezes fazer isso também, tipo, vamos pegar aqui, ó, céu, talvez seja interessante você focar na questão do céu, que nós já temos a nossa paisagem. Então você tem diversos tipos de céu, só que eu quero que seja no planeta Terra. Posso pegar qualquer um desses aqui, com mais nuvens, menos nuvens, e vai ter uma influência completa na iluminação. Vamos ver aqui, eu vou escolher uma... tipo isso aqui. E aqui embaixo eu vou escolher a minha resolução. No meu caso agora você pode escolher resoluções até maiores. Vamos pegar 2K. Lembre-se de onde você salvou. É interessante que você organize bem suas pastas também. Vindo para cá, eu vou clicar em Open, Ctrl V, Carry, Open Image, e ele vai mostrar aqui, inclusive de acordo com o ângulo da câmera. Se eu teclar, por exemplo, 0, eu vejo que eu tenho todo esse universo já meio que pronto para mim. Então eu vou tirar essa luz ali e eu tenho essa já. Inclusive, se eu tirar isso aqui, o que acontece? Pouca coisa, mas é interessante eu ter um sol para poder brincar um pouco com as questões de sombreamento. Nós temos um probleminha aqui. Qual é o problema? É que eu queria que fosse um outro ângulo. Então, para mudar isso aqui, eu vou em Shading, em vez de usar Object, eu vou em World. Então, eu já tenho aqui uma pré-configuração. Vejo aqui. Aqui eu posso, através do ativamento de um script, que você vai lá em Edit, Preferences, Add-on, tá? Vou procurar aqui por Node Wrangler. Você precisa ativar isso aqui. Uma vez que você faça isso, você tecla Ctrl T, e aí você tem várias possibilidades de trabalhar o mapeamento dessa textura aqui, tá? O que pode, por exemplo, você pode brincar um pouco com a questão da rotação. Até você chegar mais ou menos no que você quer. Pronto. Então você tem uma influência desse tipo de imagem, até mesmo na escala. Mas eu vou deixar aqui. E fique à vontade para ver exatamente o ângulo perfeito que vocês vão querer. Ok? Voltando aqui para o layout. Eu tenho a minha imagem lá, inclusive ela está bastante forte. Né? Você poderia mais uma vez fazer aquele esquema de tirar, de colocar.
A influência, essa iluminação, vou botar aqui Pois é, então assim, nós temos, fica de forma bem, como é que eu vou dizer, simples, porque eu não tenho textura ainda. Quando eu começar a brincar um pouco mais com essa questão de texturas e tudo mais, isso vai ficar de forma mais intensa. Eu vou só trocar um pouco as cores aqui, só para a gente ter uma noção, né? Então vai haver uma influência maior na medida que eu tenho texturas. Tecla F12 para renderizar, e aí nós temos uma iluminação bem básica, externa, está bem iluminado, está um pouco sem contraste ainda, mas como eu disse, é questão de você ter mais texturas no tratamento depois. Enfim, nosso objetivo era mostrar para vocês essa questão da HDRI, a luz do sol. Você tem várias outras possibilidades, mas agindo de forma básica, com elementos básicos, você já consegue fazer uma iluminação mais plausível. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.